Mas a ideia é plantada muito profunda, ela está muito enraizada, porque tiveram muito tempo para colocar. Esse filme, O Século do Ego, trata da publicidade de 1900 antes de 1920, né? Desde o século passado, retrasado, que vem se trabalhando as mentalidades. Então, muita gente pensa que todo o desenvolvimento tecnológico se deve à competição. São não conhecem o ser humano, não sabem que o ser humano ele busca conhecimento por índole própria. O ser humano é um ser consciencioso, ele é um ser coletivo, mas ele é dominado mentalmente para criar egoísmo, para desconfiar uns dos outros. Um é melhor do que você, tem que ser melhor do que todos. O Einstein, ele dizia que a maior alegria dele era descobrir as coisas e chamar todo mundo, olha só o que eu descobri. Ele não estava competindo com ninguém, ele não estava enriquecer, a riqueza dele era outra. A riqueza dele é desse tipo de riqueza que você pode dividir, que não diminui. Você pode distribuir, que só aumenta. E que quando você morre, você leva com você. Essa é a riqueza que interessa para a gente. E essa é a riqueza que um dos caras que mais riqueza trouxe em termos de conhecimento, que é o Einstein, propagava por prazer, não era por dinheiro. Mas o capitalismo tomou a mídia e a mídia tomou as mentes. E são poucas as pessoas, são exceções à regra, que não se deixam levar. Só que há 40 anos atrás, quando eu peguei a estrada com 19 anos, era muito raro eu encontrar pessoas que conseguiam pensar por si. O pensamento padrão ele era muito mais numeroso e muito mais esmagador. Hoje, eu encontro muito mais exceções à regra. Vou te dar um exemplo. Eu ajudei a decorar o Comitê Cultural de Acari. Acari é uma favela que tem no Rio, você deve saber, ela é plana e é imensa, é um complexo imenso de favelas. E a rapaziada de lá, os rappers, poetas, músicos, me conheciam, me chamaram, eu fui lá e fiz. De vez em quando eu ia lá visitar, participava de alguns eventos e tal. Um dia eu cheguei lá e aquela rapaziada, aquela dúzia de exceções na favela que fizeram o centro que administravam, estavam todos em funções, só tinha um tomando conta para manter o centro aberto. E aí tinha as crianças nas atividades, lendo livro, jogando ping-pong, vendo vídeo, sei lá, várias atividades. Mas ele estava sentado na mesa de recepção quieto, com o olhar perdido no infinito. Sabe quando a pessoa está pensando longe? E eu entrei. Aham. Quando ele olhou para mim e falou, porra, Eduardo, ainda bem que tu chegou. Senta aqui, velho, eu não tô aguentando mais papo alienado, mano. A favela é muito teleguiada, as cabeças são muito teleguiadas, o pessoal consome só superfície, velho. Não aguento mais alienação, velho. Como é que faz com essa alienação toda? Eu falei, compadre, você tá me dando um sinal, mano. Há poucas décadas atrás eu entrava na favela, andava nas periferias, eu não encontrava ninguém reclamando de alienação. Não tinha. Hoje eu vou em qualquer favela, tem exceções reclamando de alienação. Não é o processo caminhando? O problema é que as pessoas querem ver a solução do problema no espaço de uma vida. Quanto tempo tem a humanidade, mano? Dizem os arqueólogos, os antropólogos, tem 2 milhões de anos. Quantas sociedades já se formaram e se desfizeram nesse planeta? Sociedades de 500 mil anos, 700 mil anos, sumérios, assírios, fenícios, egípcios. A nossa civilização greco-romana tem o quê? 3 mil anos? Mas são 3 mil anos. Quanto tempo tem uma vida? O processo é longo. O ser humano, para chegar aqui onde ele está, nesse patamar de hoje, ele caminhou centenas de milênios. A gente entra num processo de mutação, e a gente não nasce para resolver, a gente tem umas poucas décadas para participar de um processo milenar. Então a gente vai participar de um pequeno período. Digamos que o ser humano está caminhando há muitos milênios. O começo da caminhada se perde na noite dos tempos para trás. Você não consegue ver onde começou. E aonde termina, você também não vê. Ela continua. Sim. Fica aquela assim, não, vai ter apocalipse, vai ter extermínio. Eu não acredito em extermínio. O ser humano é uma praga que dá em todos os locais. É o único bicho que dá, do gelo ao deserto, do charco à seca. Então, essa praga não extermina assim tão fácil, não. Você pode ter o extermínio de muitos, mas aí a gente se reconstrói novamente, com certeza. Uma vida nesse processo, para mim, é um passo numa caminhada infinita. A minha vida é um passo. Eu não quero ver o mundo justo, eu não tenho essa pretensão. Eu gostaria, mas eu sei que não dá. Mas isso não vai me fazer desanimar. Minha vida vai ser trabalhando por um mundo justo. Porque se não, ela não tem sentido. E o sentido é um mundo justo que ainda não vejo acontecer. Eu não vejo a perfeição, eu não vejo a liberdade, eu não vejo a plenitude, né? Eu não vejo as coisas. Se eu vejo tudo se aperfeiçoando,
é natural que eu acredite que lá na frente, no ponto infinito, sei lá, a gente vai encontrar a perfeição, porque está tudo se aperfeiçoando. Oi, não, está desligado o seu microfone. Sim, é isso mesmo. E, olha, essa ansiedade pela mudança, não é? Ela está presente em todos os grupos que lutam, né? Que graças a Deus também estão se multiplicando, né, Eduardo? Muitas iniciativas brotando para tudo que é lá. Eu considero que a Auditoria Cidadã da Dívida é uma dessas iniciativas que há 20 anos, nós temos 20 anos de caminhada, e, aliás, vamos fazer um congresso agora, 3 e 4 de dezembro, para comemorar os 20 anos. Quem está aí nos assistindo, inscreva-se no canal, não paga nada, para vocês receberem os avisos aí das nossas atividades. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu considero que a Auditoria Cidadã é uma dessas iniciativas que lutam por justiça, porque nesse campo da economia, enquanto assim, ali, numa prefeitura local, um desvio já afeta muito aquela comunidade, no Estado, idem. Na área federal, esses desvios que são feitos no sistema da dívida, que, aliás, o Brizola, né, além dele ser esse baluarte aí na área da educação, ele era um estadista que todo o discurso dele, ele falava do problema, do esquema da dívida pública, das remessas internacionais. Todo o discurso dele, ele falava disso. E eu tive a honra de conhecer o Brizola pessoalmente, numa atividade no Congresso Nacional, no segundo ano da Auditoria Cidadã, em 2002, antes dele falecer. Mas, enfim, a Auditoria Cidadã, ela procura mostrar exatamente que o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. Atualmente, só em caixa, na gaveta, no Tesouro Nacional, no Banco Central e em reservas internacionais, nós temos quase 5 trilhões, Eduardo. Dinheiro guardado na gaveta. Fora toda potencialidade, toda riqueza, e fora as benesses. Porque o governo fala para vários setores: olha, você não precisa pagar imposto. O agrobusiness, que faz esse estrago todo aí, que derruba florestas, que taca fogo e tudo mais, usa veneno e joga e manda a maior parte da produção no exterior, não está nem aí com os... Agora, vê agora na pandemia, cadê o arroz? Foi exportado para a China, porque o dólar está alto. E a reserva, né? Que está aí pagando um absurdo aí pelo arroz, né? Então, olha quanta coisa. Eu falo errada, Eduardo, porque eu já apanho tanto, sabe? Se eu falar rasgado, o que eu acho que aí me banem para sempre. Então, eu falo de uma forma mais... Não dá para rasgar o verbo, né? Mas eu falo... Eu gosto do Gessé Souza por isso, que ele fala que são ladrões, eles roubam. São ladrões. Ele me ensinou isso, aliás. Ele me convidou até esse livro aqui. Ó. Quem ainda não leu, que leia. Resgatar o Brasil. Foi organizado pelo Gessé. E ele me convidou para fazer um artigo para esse livro, né? E eu dei um título aqui. Ele falou assim: Maria Lúcia, seu título está muito, muito ameno. E eu falei: Gessé, então me sugere o título. Olha aqui. Sistema da dívida pública. Entenda como você é roubado. É o título do artigo aqui, orientado. Isso leva o cara a ler, né? Interessa as pessoas. É preciso levar para as pessoas no linguajar que seja interessante, que seja atrativo, que seja claro, que não tenha dificuldade. Porque nós temos um controle educacional em que as pessoas elas são praticamente proibidas de ler, a grande maioria delas. Eu estudei em escolas particulares e caras. Então, eu lia de 4 a 8 livros por ano. Lia com profundidade, sendo cobrado em sala de aula, tento fazer interpretação. Então, eu desenvolvia a coisa da leitura. Ler é que nem exercício físico. Se você faz exercício todo dia, você gosta
gosta de fazer exercício, e você vai fazer exercício todos os dias sem se cansar. Se você não faz exercício nunca, é só você começar a fazer e você cansa. Eu vejo muito isso à minha volta. Você dá um parágrafo para uma pessoa ler, ela começa a decodificar palavra por palavra, porque ela não tem fluência na leitura. Na escola pública, os alunos não são levados a ler. Nas escolas que eu estudei, eu era intimado a duvidar. Dúvidas, o professor pedia as dúvidas. Na escola pública, a dúvida é reprimida. E o aluno aprende a não entender e não perguntar para não ser chamado de burro, para não ser zoado pelos colegas e, às vezes, pelo próprio professor. Porque o professor bem visto no sistema público é o não interessado em dar aula. Aqueles que fazem questão de dar uma boa aula são os problemáticos, os polêmicos, que têm problema com a direção, são os que querem realmente investir na educação, querem formar as cabeças dos jovens, preparando para o mundo, mostrando a realidade. Isso não é função do ensino público como ele foi constituído. O ensino público é fachada, para mostrar lá no estrangeiro que aqui no Brasil todo mundo tem ensino médio. Você pega um porteiro que tem ensino médio, ele não tem conhecimento de ensino médio, ele tem só o diploma do ensino médio. Não é interessante para o Estado, sequestrado como é, por um punhado de parasitas sociais, escravistas, que dependem